Meus queridos irmãos, abram comigo suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4, verso 16. Coloca aí na tela também, 4:16. Eu gostaria de meditar com todos vocês. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4:16. Vejam, os problemas que o mundo enfrenta são de ordens espirituais e só podem ser solucionados através de Jesus, através da palavra de Deus. O quadro social e espiritual da Galileia pode servir como amostra da humanidade sem Jesus. Além da mensagem da salvação, Jesus trazia conforto aos sofredores e lentivo para a alma. Ele se compadecia das multidões, pois eram como ovelhas que não tinham pastor. Hoje veremos que as necessidades humanas são as mesmas daquele tempo e que a igreja tem a solução para os problemas das pessoas. Cristo é a bússola, mas só vai funcionar através da pregação, meus irmãos, através da evangelização. Não se encantem que a evangelização boca a boca não funciona. Funciona. Vocês vão evangelizar, a pessoa não vem hoje, vem amanhã, vem depois. Ora vem. O evangelismo é aquilo que Jesus deixou e foi aquilo que Jesus fez, né, irmãos? Eu quero falar um pouco sobre a Galileia do gentio, de um povo pobre que não tinha esperança. A Galileia do hebraico Galili, que significa anel, círculo, região, pois eram um círculo de cidade em volta do mar da Galileia. A palavra aparece no Antigo Testamento, em Josué capítulo 20, versículo 7. Josué capítulo 20, verso 7. Vamos ver como é que diz. Eu gostaria que vocês vissem que a Galileia é citada no Velho Testamento. Os irmãos encontraram 20, verso 7. Pode ler aí bem alto aqui na tela. Vamos? O povo que estava... Não, bota Juízes. Então. Leia mais alto, mais alto. Muito bem. Agora vamos para 1 Reis 9 e 11. 1 Reis 9 e 11. Bem alto. Está vendo, irmão? Quanto cita esse cinturão de cidades no Antigo Testamento, o quanto ele é importante. Isaías 9, verso 1. Pode ler?
de Naftali. O rei da Síria cercou Samaria e levou em cativeiro as 10 tribos do norte em 722 a.C. Isso está escrito em 2 Reis 17, verso 6. E trouxe gentios para povoarem a região. E foi assim que começou aquela região da Galileia. Isso deu origem a uma população mista, com minoria judaica, e as descobertas arqueológicas revelam a presença de cultos pagãos em Samaria, Fenícia, Síria e nas grandes cidades da Galileia. A região era habitada predominantemente por esses gentios, de modo que eram chamados de Galileia dos gentios. No ano 722 a.C., 2 Reis 17, verso 6, por favor, leiam. 2 Reis 17, versículo 6, por isso que é bom estudar a palavra de Deus. Como diz, irmãos? Dos medos, né? Então, estão vendo como foi formada aquela região? Amém, meus irmãos? Então, as 10 tribos, o rei da Síria cercou Samaria e levou em cativeiro as 10 tribos do norte e trouxe o gentio para povoar a região. 2 Reis 17, verso 24. 17, 24. Leiam comigo, bem alto. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cutá, e de Avá, e de Amate, e de Seravai, e Sevarvai, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Por isso que começou ali um local com poucos judeus, mas com muita gente pagã. Entende, irmãos? Com muita gente pagã. E foi aí exatamente que Jesus Cristo atuou na sua época. Louvado seja Deus. Essa região, tomada agora pelos paganismos, os arqueológicos hoje acham, os arqueólogos hoje acham ali locais onde eram feito culto pagão. Então isso deu origem à população mista com essa minoria judaica. E foi revelado, foi descoberto pelos arqueólogos que esses cultos pagãos feitos em Samaria, Fenícia, Síria, nas grandes cidades da Galileia e na região, era habitada predominantemente por pessoas gentil. Então está provado a Bíblia. A Bíblia não tem uma frase, uma palavra dela que seja mentirosa, porque qualquer dúvida que mais tarde foi levantada pelos ateus, agora é revelada. A ciência está provando a existência da Bíblia. Então o Evangelho, eu falo assim porque eu fico às vezes pensando, e triste porque, irmão Vitório, tem crente que não acredita no que ele prega. Tem pastor, crente, que vem para a igreja para estar entre os amigos, sei lá, alguma coisa assim, mas não acredita no que ele prega. E o Evangelho só faz efeito na sua vida quando você acredita.
Acreditar é pregar, pastor Elias. Acreditar é pregar. Quando eu acredito na mensagem, eu não me encalo com ela. Quando eu acredito na mensagem, eu levo ela para outras pessoas. Mas quando eu não acredito, eu curto. Mas, por que a Galileia era desprezada ou menosprezada naquela época? A região da Baixa Galileia ou Galileia inferior, mencionada na maioria das narrativas do Evangelho, é uma área, Maíra, de terra fértil e bem regada por ribeiros, exportava cereais, azeites de oliva e atividades pesqueiras. Representa também uma parcela considerável da economia da região. Era densamente povoada, porém menosprezada pelos judeus. Veja comigo João capítulo 1, verso 46. Evangelho de João, capítulo 1 e versos 46. Quem encontrou, diga amém. Que bom chegar numa igreja e ainda poder ler a Bíblia, né? E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Na cabeça dos judeus, nada ali prestava. Porque era um povo que foi trazido por um rei pagão, jogado lá para povoar. O rei queria fazer aquela região habitável. Trouxe e jogou lá, anos e anos e anos atrás. O povo já cresceu no desprezo. Vamos poder chamar de acampamento dos sem terra, era tipo isso, né? Foi tipo isso. Não os sem terra de hoje, porque os sem terra de hoje são os invasores que sem terra hoje não quero nem entrar no assunto. Sou pernambucano, o estado que mais invade, e os que eu conheço lá, 90% é tudo bandido, que sai invadindo terra, mas é só bandido mesmo, influenciado pelos partidos comunistas e socialistas daquele estado. Eu estou falando do que eu conheço. Então, era um povo que não tinha ali muita coisa. Um povo que veio trago pelaquele moço, pelaquele rei. Entretanto, aquele povo prosperou, as cidades cresceram, mas os judeus receavam eles. E nunca houve amizade entre eles e os judeus. Aí eu pergunto, com esse preconceito, Jesus Cristo tem condição de operar na vida de uma pessoa que se sente melhor do que a outra? Por isso que a atuação de Jesus Cristo na Galileia foi muito grande. Justamente para mostrar para os judeus que, apesar deles estarem certos no quesito, no sentido de defender a sua fé, eles não tinham direito de negar aos outros o conhecimento de Deus. E Jesus chega e dá mais atenção aos galileus, aos gentios, aos pagãos daquela região. E
deparamos-nos com uma cena impressionante, que aquele povo que os judeus rejeitavam era exatamente um povo que andava tocando nas vestes de Jesus, correndo atrás de Jesus e sendo curado por Jesus. Aí por isso que Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então ele foi rejeitado, em maioria das vezes, nas partes nobres, no seio, no berço judaico, na sua real origem, mas foi abraçado pelos fracos e oprimidos, pelos que chamavam de miseráveis. Então as prostitutas começaram a encontrar nele apoio. Os delinquentes. Ele começou a pregar para o preto, para o branco, para o livre, para o escravo, para o feio, para o bonito. Comia na casa de pessoas que você não queria nem estar. Ele ia lá e entrava na casa dessas pessoas. E os judeus diziam: está vendo que ele não é o Messias? O Messias não faz isso. O Messias desejado, o Messias prometido, jamais nasceria de uma manjedoura, jamais sentaria com uma rapariga como Maria Madalena, mulher porca. Se ele soubesse quem era Zaqueu, o que é que ele vai fazer lá em Jericó? Dormir na casa de um homem como Zaqueu? São esses que a gente precisa enxergar. São esses que vocês precisam ver. Há muito Zaqueu em cima das árvores por aí. Quem sabe entrou aqui pessoas hoje querendo se suicidar, querendo se matar. Quem sabe hoje à noite, aquela pessoa que você não quis chamar para o culto, quem sabe ela vai amanhecer morta. E se ela amanhecer morta, você tem uma parcela de culpa muito grande, porque o seu convite podia salvar a vida dela. O seu chamado aqui podia ter evitado. Quem sabe aquela moça hoje vai tatuar o corpo, ou cortar os pulsos, e amanhã vai pegar um ônibus, um avião, vai viajar, vai sumir, vai tomar uma decisão que poderia não tomar se você tivesse convidado ela para vir buscar ajuda. Você quer proteção na sua família? Você quer proteção na sua casa? Proteja os seus, trazendo-os para a igreja, falando de Jesus. Você precisa mais do que nunca pregar o evangelho às pessoas, porque é a única forma de salvar aquelas vidas que você ama. Não pense que você vai salvar dando dinheiro, dando uma feira, pagando uma escola. Isso é um paliativo que hoje é dado, mas amanhã precisa de novo. Mas se você debruçar no que eu estou lhe dizendo, acreditar
no que eu estou lhe dizendo, e a partir de hoje der as mãos e começar a pregar o evangelho sem nenhum interesse, você vai começar a salvar almas para o reino de Deus. Triste é quando o próprio judeu não tem mais convicção. O próprio Israel está caído, que é o cenário que nós assistimos. Porque nós vemos pessoas desta igreja, essa igreja tem muita gente, mas cadê o sentimento por missões? Eu não falei para vocês que seria difícil? O sentimento por missões, pastor Elias. Eles têm amor por eles. Foi como os judeus. Os judeus tinham amor por ele a ponto de Jesus ir para Galileia. E quando alguém anuncia a Galileia, que esse moço ouve falar da Galileia, ele pergunta: pode vir alguma coisa que preste dali? Olha o nível de preconceito no capítulo 17 e no versículo 46. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: o quê? Pode vir alguma coisa que preste daquelas pessoas, daquele ser? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes de Filipe te chamar, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele calou a boca quando ele viu, de fato, o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira mudança. Quantas vezes você vai encontrar no caminho Natanaéis como esse, que você vai pregar e a pessoa vai dizer na sua cara: eu não acredito nisso não, vai para lá. E você vai agora mostrar o poder de Deus. Veja que se Jesus tivesse se abobalhado ali, Natanael não tinha nem acreditado. Mas quando Jesus mostrou o poder, disse: olha, eu te conheço. Antes de tu nascer, ó, eu já sei quem tu és. Ele tomou aquele choque dentro, porque só Deus fala assim com um ser humano. Quando Cristo mexeu com o sentimento, com a alma dele, ele: opa, esse é o Filho de Deus. É aí que T.L. Osborne ensina que o evangelho não é só palavras. Fico triste porque tem muitos irmãos que querem ganhar as almas falando. Outros querem ganhar mostrando sinais. Jesus Cristo pregava e mostrava os sinais. Evangelho não é teologia, pastor Carlos. E evangelho também não é emoção. Evangelho é o ensinamento e o poder de Deus. Oh, evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele crêem. Eu, que sou portador do evangelho de Cristo, tenho que usar o poder de Deus para expulsar os demônios, para curar os enfermos. A quem eu evangelizo, Deus me dá o poder de curá-lo das suas feridas. Vocês sabiam disso? Sabia que todas as vezes que vocês saem para evangelizar, Deus empodera vocês com uma força sobrenatural? É porque a maioria das vezes vocês só pregam,
só evangeliza. Evangeliza e experimenta fazer umas orações específicas em cima de algumas coisas para vocês verem o resultado. Levanta a mão e dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Olha aí que assume. Muitos Natanaéis precisam se curvar, precisam se render a Jesus, mas só vão se render a Jesus se o argumento for convincente. Caso contrário, não. Caso contrário, são palavras jogadas ao vento. Meus queridos irmãos, a primeira coisa, pregue com convicção. Pregue com fé. Pregue sabendo que Jesus vai curar. Eu estou na rádio, na live, e a pessoa às vezes, eu queria, aí eu já digo logo, não é queria, eu quero. O Senhor pode orar por mim? Posso. O que é que você tem? Eu tenho isso, então bota a mão. Ficou curada, viu? Está curada. E a pessoa arregala os olhos, porque o Evangelho me empodera. O Evangelho é o poder de Deus. Amém, igreja querida? Eu não vou poder me alongar mais por causa da hora, mas eu quero terminar aqui dizendo a todos vocês, Jesus atuou nessa região da Galileia, e essa região da Galileia são aquelas partes da nossa família que não querem Cristo, ou que a gente quer desprezar. A região da Galileia é aquele teu pai que te machucou, que te abandonou, aquela mãe, aquele tio, aquela tia, aquele parente, que você já colocou na cabeça que não vai mais procurar, que aquilo não presta. A região da Galileia são aqueles vizinhos que você tranca a tua porta para não olhar nem a cara deles mais. As pessoas que você rejeita evangelizar, porque não conhece. É bom que morra? Não, não é bom que morra, não. Ninguém pode ser tratado assim. Ninguém tem direito de mandar ninguém para o inferno, de amaldiçoar ninguém, por ruim que ela seja. Veja que aquele rei trouxe aquelas pessoas ali, aquele paganismo cresceu, e lá vem o Filho de Deus e se dedica a quebrar aquela maldição que foi 722 anos, parece, antes dele aparecer, nos anos do profeta Isaías. Nos anos de Isaías, que esse fenômeno de povoar aquela região apareceu. Então, imagine, 700, quase 800 anos depois, Jesus Cristo nasce, vem ao mundo e vai lá naquele povo quebrar a maldição. Entende, pastor Carlos Henrique? Porque até então nenhum profeta, quase 800 anos passado, ninguém despertou a fazer isso. Ninguém quis fazer isso. E os que foram não tiveram ou não obtiveram resultado. Porque tem coisas que é para você. Tem gente que eu vou lá e evangelizo e ela não quer. Mas se você for, ela quer. Jesus está esperando você. Jesus está esperando você, meu querido. Hoje é culto de missões. Aleluia. Nosso Senhor Jesus está esperando essa igreja. Eu choro porque eu sou um missionário. E eu sei quanto vale uma alma. Eu prego desde meus 10 anos. Eu faço missão.
Eu tirei toda a minha juventude dentro da igreja, dentro dos campos missionários, dentro das frentes missionárias. Eu vivi para a igreja, só isso. E eu sei o que é uma vocação, e você pode dizer: olha, bispo, o senhor é um missionário desde criança, o senhor nasceu para isso, o senhor tem vocação para ser um missionário. Mas o texto que a gente leu na leitura diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém precisa ser obreiro para ser pregador do evangelho de Jesus. Ninguém precisa ser bispo para fazer. Você não precisa ser consagrado, Arilene, há absolutamente nada para ser um pregador do evangelho de Jesus Cristo. Você só precisa ter amor pelas almas. Graça é favor não merecido, Vitório. É aquilo que se dá, Vitório, sem você merecer. É aquilo que se dá sem pedir em troca. Eu não dou esperando. Eu posso ser rejeitado. A pessoa que eu ganhei para Jesus, ela pode amanhã até estar falando mal de mim, como eu já ganhei muitas pessoas para Jesus, que hoje elas ficaram com raiva. Não entendo o motivo, mas ao mesmo tempo sei que essas pessoas são salvas para Jesus, não é para mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu já ganhei o que eu tinha que ganhar, que foi o pleno conhecimento da palavra, a salvação da minha alma. Isso me evitou ser um drogado, me evitou ser um profano, um prostituto, me evitou ser um homem doente, um homem angustiado. Eu sou um homem que há os meus 48 anos de idade gosto da minha saúde, da minha paz. Perdi a minha esposa, mas eu tenho uma filha maravilhosa ali, a Júlia. Eu não tenho falta de nada. Tenho uma igreja abençoada que eu cuido com carinho, tenho o amor de vocês. Agora, isso tudo dá-se aquilo que eu planto, aquilo que eu semeio. O evangelho de Jesus Cristo é isso. Você não pode ficar esperando que as pessoas você não pode esperar benesses de pessoas. Os seres humanos não podem nos pagar o que Cristo Jesus, o salário que Deus tem. Eu digo todos os dias para Deus: Deus, me ajude para que as pessoas não me paguem a dívida do Senhor, porque eu quero receber do Senhor. Agora, quando você faz alguma coisa e você recebe em troca, Deus não te deve nada. É triste ser recompensado por homens. E eu já vi muita gente: o bispo não faz isso por mim, o bispo não me vê, o bispo não me reconhece. Eu acho de uma extrema pobreza, de uma ignorância, em tanto, porque um ser que conhece a Bíblia sabe que o quanto mais eu fizer, menos Deus vai fazer. Por isso que eu não gosto, vocês já notaram que eu não sou de estar elogiando. Eu não gosto de pagar essas coisas a vocês, porque se eu pagar vai ficar muito barato. Eu gosto que Deus vá lá e dê. Porque quando Deus olha para a pastora Maria e vê o sacrifício dela, para Daiane, Maíra, pastor Carlos Henrique, o missionário, o seu nome? Alain, Darlan, Giovanni, os irmãos aqui, os cabeçudos, todos vocês, tudo que vocês fazem, pode confiar, vai vir recompensa. Os quase 80 anos da irmã Celina, com esse vigor, almocei com ela hoje, toda feliz, toda contente, é resultado de uma vida com Deus. Senão, eu conheço pessoas aí que estão com 40 anos, com um câncer no estômago,
quando não no útero, quando não, já não tem mais útero, outros estão morrendo em cima de uma cama. Eu tenho visto pessoas aí se deteriorando cedo, e tenho visto outros com as suas vegonças vigoradas, com a longevidade tremenda, e você vai olhar para o histórico dessa pessoa, é uma pessoa que planta no reino de Deus, planta no reino de Deus. Então, quando você vê uma pessoa dentro da igreja, ganhando almas, com saúde, e cada dia que passa mais bonito, pode olhar, é graça na vida dela. É graça na vida dela. Estou falando de mim mesmo. Agora, quando você vê feio desse jeito, olha, Evaldo começou a ganhar umas almazinhas, está melhorando até o visual, porque outro dia tu estava parecendo, tu estava horrível. Então, quando a gente para de fazer a obra de Deus, a gente fica feio, fica faltando tudo, fica faltando alegria, faltando paz, porque a gente não dá paz, não dá alegria, não dá nada para uma pessoa. Maíra, todas as vezes que você evangeliza, você pode olhar nos olhos da pessoa, você consegue levar um pouco de paz para dentro dela, pastor Carlos. Já teve essa experiência? Você consegue levar um pouco de esperança. Não tem uma casa que você faça um culto, que você evangelize, que você não aflore nessas pessoas um sentimento. A Ira gosta de ouvir essas palavras assim, né? Eu estou entendendo. Meu cérebro está ligado ao seu. Viu, pastora Lucimara? Aflora, pastor Elias. A gente ri assim porque é graça em mim, é alegria. A gente sente. A gente sente. Não é verdade, pastor? Mas quando você não passa isso para essas pessoas, isso falta em você. Isso falta em você. Tem dia, olha, eu estava aqui, as irmãs ensaiando hoje aqui, irmã Neide me mandando mensagem: bispo, quero falar com o senhor, e eu ali dentro deitado. Eu estando deitado, eu não converso, eu não quero nem saber, mande mensagem, morra. Paz de espírito, não quero nem saber, eu não vou me perturbar, Neide, depois eu te atendo. Porque eu estava numa oração tão maravilhosa, tão gostosa, e ela, eu quero falar com você. Tá bom, nem resposta mando. Eu estava ali sorrindo para as paredes, irmão, uma paz tão grande na alma. Aí eu vou falar o que eu fiz. Levantei, olhei assim para o lado do espelho, mandei tirar essa luz de fundo, e ficou só aquela luz. Eu fiquei branquinho, bonitinho na frente do espelho. Digo, meu Deus, como eu estou bonito. Uau! Isso mata de raiva, né? Tem gente que não gosta de ouvir essas coisas. Eu estou brincando, é brincadeira para distrair vocês aqui. Mas é muito bom ter paz. Mas por quê? Porque essa paz que está dentro de mim, eu entro na live, vejo lá os meus 130 mil seguidores no YouTube dizendo, o Senhor transmite paz para a gente. O Senhor transmite alegria de espírito para a gente. Não é, Arilene? Arilene, eu acompanho ela há muitos anos, né? Viu? Então, essa paz é uma coisa que se distribui. Vitório, se eu hoje à noite ainda evangelizar e levar essa paz para outras pessoas, amanhã eu me acordo com aquilo que eu passei para outros. Então eu vou ter um dia, a minha perspectiva para o dia de amanhã já é positiva. Porque eu já estou aflorando em mim a sensação de que amanhã é melhor do que hoje. Paz. Jesus
Que é isso, irmão? Toda boa semente plantada vai fluir, vai nascer. Agora, você nem vem na igreja. Você é uma pessoa aguada. Todo mundo para você merece ir para o inferno. Todo mundo para você merece morrer. Tudo que você acha que os outros merecem, está plantado dentro de você, lhe consumindo, lhe matando. Aí Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Levante a mão e dá glória a Deus. Olha isso, irmãos. Olha isso, irmã Neide. Quem crê é quem aceita, será salvo. Quem crê será salvo. O que Deus está dizendo? Teologicamente falando, que você está salvo. Ele está testificando que você está salvo. Olha só, pastor. Quem crê e for batizado, será. Então ele está dizendo, isso é uma coisa que já está dentro de você. Você já é salvo. Assegure a sua salvação de Nael com essa dinâmica. Ninguém morre porque pregou o evangelho. Ninguém morre porque pregou o evangelho. O evangelho faz bem. O evangelho faz bem. Você fala, mas e os mártires que pregaram o evangelho? Nunca morreram. Jesus disse, passou da morte para a vida. Morte é quando você passa desse mundo para outro sem ter feito nada, sem ter salvo ninguém. E eu digo que almas são semente. Alma, a Erilene, é semente. Eu sei, você é uma grande evangelista. Alma é como semente. Ela é como um sangue injetado em nossas veias. Eu tomo vitamina D, porque eu pego pouco sol. Então eu tomo vitamina D. E algumas outras. E eu fico pensando assim. Assim como o nosso corpo precisa de vitamina, nossa alma precisa de Deus. E Deus é paz. E Deus é alegria. Então vamos passar paz e alegria para os outros. Para que essa paz retorne. Você só atribula os outros, você só vai ser atribulado. Você engana, você vai ser enganado. Ide, olha que coisa linda. Por todo mundo. E pregai o evangelho a toda a criatura. Então seremos mais do que vencedores, seremos ricos. A história de vocês vai mudar. Eu estou ensinando a todos vocês o que é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade está diante de vocês, gente. Dentro de vocês, na vida de vocês. Mudem o conceito e verão que o que eu estou falando é ou não é verdade. Fiquem todos de pé, em nome do Senhor Jesus.